Fala, Zé. Virabundentos, cegos de bola, inimigos do Brasil e do futebol brasileiro. Olha, os virabundentos e cegos de bola da crônica esportiva das televisões do Brasil adoram criticar o futebol brasileiro e o próprio Brasil e babar o ovo de europeu. Dá nojo o que esses caras fazem. Principalmente os virabundentos, cegos de bola, inimigos do Brasil e do seu futebol. Esses enganadores e chatíssimos das televisões. Globo, Sport TV, ESPN, Band, TNT e outras. Esses vagabundos como? Agora aqui eu tenho que olhar o nome dos caras, porque eu não decoro assim. André Rizek, Marcelo Barreto, Alexandre Lozec, Paulo César Vasconcelos, Roger Flores, Ana Thaís, André Alfredo, Vinícius não sei de que, etc, etc. Todos esses aí, da Globo Sport TV. E também Paulo Calçade, esse é brincadeira. Brené Pires, deixa eu ver aqui, Brené Pires, dá para me perder. Rafael Prates, Leonardo Bertozzi, Walter Pascoal, Vitor Birner, Jean Hoge, Elton Serra, André Kifuri e o William Tavares, entre outros, da ESPN. E além deles, mais o Mauro César Pereira, o Neto, o Juca Kifuri, o Mano, o tal de Eugênio não sei de quê, o Arnaldo Coelho, entre outros idiotas. Todos esses aí que eu falei, todos esses aí. Eles adoram descascar e sacanear o Brasil. Eles vivem dizendo, veja o que eles dizem a toda hora, vocês já ouviram dizer, que hoje a seleção brasileira, e quando você fala em seleção brasileira, você tem que dizer o futebol brasileiro, que ela representa. Que a seleção brasileira hoje está atrás da seleção da França, meu Deus do céu, que jogou ontem contra a Costa do Marfim, está atrás da França, da seleção da França, da seleção da Inglaterra, da seleção da Espanha, da seleção de Portugal, na Europa. E atrás, no continente sul-americano, da Argentina. Depois deles dizerem isso, eles então dizem o seguinte, que os treinadores brasileiros são dinossauros, que estão superados, são atrasadíssimos e que precisam se desenvolverem, precisam estudarem mais para que possam trabalhar no mercado europeu. E, sinceramente falando, tudo isso aí é balela, conversa mole para boi dormir. Eu vou conversar pela Argentina, tá certo? Argentina e Brasil fazem o maior clássico da história do futebol, Brasil e Argentina. Para você ter uma ideia, jogando com seus próprios treinadores e com seus próprios jogadores, o Brasil e a Argentina. O Brasil e a Argentina têm 61 títulos mundiais. O Brasil tem 37, a Argentina 24. É o dobro dos títulos que tem o futebol europeu. Eu estou falando do futebol europeu, jogado pelos europeus. Vamos ver, por exemplo, futebol da Espanha. Treinador da Espanha com jogador da Espanha. Tem 8 títulos. O futebol da Inglaterra, jogando com jogadores da Inglaterra e treinador da Inglaterra, tem 3 títulos. A Copa do Mundo, o Sub-20 e o Sub-17. Os títulos dos clubes da Europa, esses tipos de campeões mundiais dos times da Europa, não contam, por exemplo, os times da Inglaterra, não contam como futebol inglês. Sabe por quê? Porque são times internacionais, são seleções internacionais.
são seleções internacionais. Então, Brasil e Argentina, os títulos que têm, conquistaram com jogadores e treinadores brasileiros e argentinos. Treinadores de seus próprios países. O Brasil, com os treinadores e jogadores do Brasil, conquistou 37 títulos, os argentinos 37 e os argentinos 24, com jogador e treinador da Argentina. Pronto. E Brasil e Argentina, parece que o Brasil tem 2 títulos, tem 2 vitórias a mais. É o maior clássico do mundo. E os maiores vencedores do futebol. São os reis do futebol. Agora vamos para a questão da seleção brasileira atrás das seleções da Europa. Dessas 4 aí. Vou dar só um exemplo aqui a você. Está aqui, ó. Seleção brasileira diante da Europa. Copa do Mundo, que é onde vale. Copa do Mundo, que é onde vale. O Brasil enfrentou seleções da Europa 76 vezes. 76 vezes. Ganhou 45. Empatou 16 e só perdeu 14. Tá bom? Só perdeu 14. O Brasil tem vitória, superioridade sobre todas as seleções da Europa, ó. Jogou contra a Inglaterra 27 vezes, ganhou 12, só perdeu 4. Contra a Espanha jogou 10 vezes, ganhou 5, só perdeu 2. Contra a Itália jogou 16 vezes, ganhou 8, só perdeu 5. Então o Brasil, diante das seleções europeias, ele é disparado o melhor. Prova é Copa do Mundo. 76 vezes contra a seleção da Europa. 75 vezes. Ganhou 45. Empatou 16, perdeu 14. Agora vamos para os treinadores brasileiros. Os treinadores brasileiros são os únicos treinadores do mundo que conquistaram 37 títulos mundiais com times e jogadores do próprio país, do próprio Brasil. Guardiola, Ancelotti, Zé Mourinho, conquistaram muitos títulos, conquistaram com seleções mundiais. O time do Real Madrid com a seleção mundial, com o time do PSG com a seleção mundial, Luiz Henrique, né? Com o time do Manchester City com a seleção mundial, com o Bayern Munique com a seleção mundial. Os treinadores do Brasil não, conquistaram 37 títulos com os jogadores do Brasil. Nenhum outro treinador de qualquer outro país conquistou, fora a Argentina, certo? A Argentina, os treinadores argentinos conquistaram 24 com os jogadores argentinos. Tirando a Argentina, nenhum outro país do mundo conquistou 12 títulos. O Brasil conquistou 37, conquistou, vamos dizer, 15 títulos com seus próprios jogadores. Nenhum outro treinador. O treinador da Espanha, o jogador da Espanha, ganhou 8 títulos. O treinador da Inglaterra, como eu já disse, o jogador da Inglaterra ganhou 3 títulos. Os treinadores franceses, com o jogador da França, ganharam quantos títulos? 6. Mas vejam bem, essa seleção francesa que todo mundo está dizendo que é a melhor do mundo, vai passar fácil pelo Brasil. Jogar com o Brasil perde. Porque individualmente o Brasil é muito melhor do que o time francês. Muito melhor. Eu entendo de bola, rapaz. Outra coisa, se lembra quando o Brasil perdeu para a França de 3-0 em 98? Lembra disso? Vocês lembram disso, não é isso? Ali era uma seleção mundial, não era a seleção da França, não. Sabe por quê? O Desailly, o zagueiro Desailly, era ganês. O outro zagueiro, Thuram, era da ilha de Guadalupe, era guadalupeiro. Patrick Vieira era camaronês. E Zidane é um franco-argelino. Tá bom? Jogou com 4 gringos. E além disso, tiveram que fazer aquela sacanagem com Ronaldo, dar o par Ronaldo para poder ganhar. Então, meu amigo, quando você falar seleção brasileira, futebol brasileiro, devagar, que é o melhor futebol do mundo, o mais vitorioso. Simplesmente, ele produziu Pelé, Garrincha, já pensou? Só esses dois, não precisa mais nada. Meu amigo, de futebol eu conheço um pouco. Aquele abraço.